apenas para reduzir o impacto ambiental, mas também para garantir um futuro sustentável para todos nós. Em resumo, o setor de data science no Brasil vive um momento de destaque e apresenta um futuro repleto de oportunidades. E o nosso evento é o ponto de encontro onde todas essas oportunidades se transformam em realidade. À medida que avançamos em direção a um mundo cada vez mais digital, a importância dos data centers continuará crescendo. E também o nosso país está preparado para liderar essa evolução. E obrigado a todos por sua participação e também pela dedicação a esse evento. É muito importante a presença de vocês aqui. Espero que as discussões e as conexões que surgirem aqui impulsionem avanços, significativos para o setor dos data centers. E desejo que seja um evento inspirador e enriquecedor para todos vocês. E continuemos a construir um futuro mais eficiente e sustentáveis para toda a indústria. Então, gostaria de apresentar aqui, seguir e passar a palavra para o José Frederico, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do Governo de Goiás. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Quero agradecer muito aqui o convite da DCD ou do DCD? Os dois funcionam, né? Então, assim, em nome do Marcos, agradeço muito o convite. Eu aqui, talvez, representando o Estado de Goiás, representando um Estado do Brasil. Né? E numa fala muito breve, eu acho que vocês acertaram muito no tema do DCD Connect de São Paulo desse ano. O Estado de Goiás é um Estado que tem investido muito em IA. Né? E a gente tem um centro de excelência em IA, chamado CEIA, que conseguiu até ser acreditado lá pela MCTI e pela Embrapi como centro de competências em tecnologias imersivas e mundos virtuais. Nós temos aí mais de 600 pesquisadores, todos lá nesse centro, apoiado pelo Estado em parceria com a universidade. E aí a gente fala de IA como a grande hype do momento, e um dia eu conversando com um engenheiro brasileiro lá na OpenAI, lá que faz o que está por trás ali do ChatGPT, ele me falou, olha, muito legal esse negócio de IA, mas se eu fosse vocês, eu estaria preocupado com o que dá suporte para isso. Onde é que você vai treinar esses dados? Onde é que você vai armazenar essas coisas? Vocês não pensaram em pôr energia, na verdade, justamente no poder computacional? E essa provocação, ela já encontra um movimento no próprio Estado e eu acho que no próprio país. Como o Marcos falou, a gente enxerga, o governador Ronaldo Caiado, em Goiás, ele enxerga que o Brasil pode ser, sim, uma liderança em data center, no mundo inteiro. Fico feliz de ver o meu amigo Igor Marquezine aqui, que hoje assessora diretamente o ministro Haddad, que é um avião, assim, ele já está, com certeza vai poder contar umas coisas para vocês, mas como é que o próprio ministério pode agir. Mas eu acho que a gente está no caminho certo e vocês estão no caminho certo. E eu quero passar uma outra mensagem aqui, talvez num outro ângulo. Energia é muito importante. Fico preocupado por vocês, amigos paulistas, nesse momento aqui de fornecimento de energia, mas energia é um tópico importante, é maneira sustentável, mas eu quero falar um pouco de mão de obra, e essa é a mensagem final. Lá em Goiás, a gente está muito preocupado em formar uma geração tecnológica, uma geração de talentos. E aí, pensando nisso, em parceria com o setor privado, e aí eu cito aqui o Gleison da Everest, que é um data center muito relevante para nós lá, nós estamos desenhando uma cadeira, estamos desenhando um curso técnico de data center, em parceria com a Federal de Goiás. Isso para mostrar que a gente acha que você tem que ter talento para tocar esse negócio. Não dá assim, exige uma energia muito grande. Eu sou engenheiro, mas eu provoco também vocês a pensar para além do bacharel de engenharia. Eu acho que a gente tem que pensar em curso técnico mesmo, curso tecnólogo. A gente tem que valorizar as pessoas que fazem técnico no Brasil. E a gente tem lá uma rede de escolas do futuro, uma rede de escolas técnicas pensando nisso. Mas para fechar, então, falando o seguinte, o Brasil está pronto para ser líder, o Brasil é bem posicionado em diversos temas, como o tema da energia. O Brasil não pode ficar para trás na corrida pela IA e a gente tem que formar talentos, formar capital humano para conseguir tocar isso. Então, eu convido vocês a conhecerem também a gente, conhecer Goiás, o que a gente está fazendo. Vocês vão ser muito bem-vindos e bem-vindas. Desejo aí um ótimo evento, Marcos. Obrigado. Bom, dando continuidade ao nosso ato institucional, gostaríamos de convidar agora João Pieroni, superintendente de Indústria e Inovação do BNDES, para dar umas palavras. Por favor, João. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer o convite da DCD, para o BNDES. Um prazer estar aqui, cumprimentar com os colegas aqui
da sessão. E acho que o mais importante nessa mensagem breve é esclarecer por que o banco está presente aqui nesse evento, né? Talvez seja a primeira vez que o BNDES esteja aqui tão próximo do público de data center, e é porque a gente vislumbra não só essa enorme oportunidade, né, que o Marcos acabou de colocar aqui, que o Brasil detém do potencial da energia limpa, da quantidade da energia limpa, da necessidade que a própria IA vai demandar aqui do processamento de dados, mas é como que nós, enquanto país, podemos aproveitar essa oportunidade não só para estimular a cadeia e a instalação de novos data centers no Brasil, mas também adensar a cadeia de fornecedores de data centers para os data centers aqui no Brasil. Como é que a partir desse tipo de investimento a gente consegue fomentar serviços associados aos data centers, a inovação tecnológica associada aos data centers e, de certa forma, também estimular uma desconcentração regional desse conjunto de investimentos ainda concentrados no Sudeste. Então são esses elementos que levam o BNDES a criar uma nova linha de crédito que foi anunciada recentemente. Eu vou ter a oportunidade de detalhá-la num painel à tarde, às 17 horas, que eu vou poder falar um pouquinho com mais detalhes dos critérios da priorização dessa linha, que de 2 bilhões de reais inicialmente, com recursos, parte de recursos do FUST, parte de recursos do BNDES, ordinários do banco. Eu vou poder falar um pouquinho mais para vocês. E esse esforço do banco, ele está vinculado, eu acho que é importante ressaltar isso, a um novo momento também de revalorização da indústria brasileira, com uma nova política industrial, a nova Indústria Brasil, que tem ali uma das suas missões, são 6, uma das suas principais missões é a transformação digital. Então, transformação digital, Plano Brasileiro de IA, a gente tem um conjunto de políticas públicas aqui que vão contribuir para a atração dos investimentos, além de todas as vantagens naturais que o Brasil já construiu, por exemplo, a energia sustentável. Então, eu queria, mais do que tudo, desejar um ótimo evento para vocês, colocar o BNDES à disposição para que a gente possa discutir esse conjunto de investimentos que o Marcos citou aqui com o banco, como é que a gente pode estimular uma cadeia nacional e a gente, de fato, possa aproveitar essa grande oportunidade brasileira para que estimule mais investimentos, mais emprego, mais inovação no país. Obrigado mais uma vez. A continuação, gostaríamos de convidar agora Guilherme de Paula Correia, coordenador-geral de Tecnologias Digitais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para dar umas palavras. Por favor, Guilherme. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Inicialmente, agradeço a organização aqui do evento pelo convite feito ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu estou aqui falando em nome do nosso secretário de Transformação Digital, Henrique Miguel, e da nossa ministra Luciana Santos. O MCTI, ele hoje não tem uma política específica para data center. O governo está se movimentando, colegas aqui já citaram algumas iniciativas, a gente tem iniciativas do Executivo, iniciativas do Legislativo, a gente tem um projeto de lei 3018, que está lá no Congresso Nacional, iniciou no Senado, específico para data centers de IA. Tá? É um projeto de lei bem recente, se eu não me engano começou em agosto. A gente tem, da parte do Executivo, o Ministério da Indústria, dentro da NIB, da Nova Indústria Brasil, eles estão elaborando uma minuta de decreto. A ideia é que esse decreto, também específico para o setor de data centers, possa ser enviado à Casa Civil ainda esse ano, e aí a gente vai aguardar a publicação desse decreto. Isso é uma iniciativa do MDIC, nossos colegas de outro ministério, não somos nós no MCTI, mas nós estamos acompanhando de perto, estamos dialogando, estamos construindo a 4 mãos essa política específica para data centers, que vai sair na forma de um decreto presidencial. Agora sim, falando especificamente do MCTI, eu disse que a gente não tem uma política exclusiva para data center, mas a gente tem o Plano Brasileiro de IA, também já citado aqui pelo Pieroni,
é um plano que foi lançado no final de julho desse ano, foi entregue uma proposta de plano ao presidente Lula. É um plano que tem causado bastante repercussão no país, na mídia, não só nacional como internacional. É um plano que pretende movimentar 23 bilhões de reais ao longo dos próximos 4 anos, até 2028. E a nossa secretaria lá, a CETAD, Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, está diretamente encarregada de conduzir esse plano. Não é um plano do MCTI, é um plano do governo. Eu espero que venha a ser um plano de Estado, mas é um plano que o MCTI está liderando, mas assim, conversando com todos os órgãos, conversando com assim, uma infinidade de atores, inclusive da iniciativa privada. O plano, acho que muita gente aqui já deve ter visto, o plano está disponível aí na internet, na forma de um PowerPoint, né, de um conjunto de 83 slides. É um plano estruturado em 5 eixos, basicamente, um eixo de infraestrutura, e aí o setor de data centers acho que pode ser bastante beneficiado. Então a gente prevê ali a aquisição de um grande supercomputador para futuramente treinar LLMs em língua portuguesa, não só LLMs, IAs de várias naturezas, inteligências artificiais de várias naturezas, mas só esse computador está previsto um investimento de 2 bilhões de reais para a compra de uma grande máquina. Isso no eixo de infraestrutura. Além de ampliação de outros supercomputadores, que a gente chama de CENAPAD, são Centros Nacionais de Processamento de Alto Desempenho, que é uma outra política do MCTI. Então a gente pretende ampliar o CENAPAD, pretende melhorar a conexão, pretende fazer colaborações internacionais, não só com a América Latina, mas com a Europa, com os Estados Unidos, com a Ásia. Então o plano prevê recursos para colaboração internacional. O plano prevê até desenvolvimento de chips, né, de semicondutores. A gente sabe que hoje isso é exclusividade praticamente dos Estados Unidos, as GPUs são praticamente uma exclusividade de empresas americanas, mas se a gente não der o primeiro passo, a gente vai estar sempre na dependência tecnológica. Então, o plano também prevê até projetos de P&D no desenvolvimento de chips. Eu estou dizendo desenvolvimento, tá, pessoal? Não é fabricação. Então, a gente sabe que o Brasil hoje não tem como fabricar chips, as fábricas ficam na Ásia, em sua maioria, mas o design do chip a gente tem totais condições de fazer. Tá? É um design para ser fabricado fora. Isso tudo eu estou falando só do eixo 1. A gente tem um eixo 2 que é capacitação, e aí vai de encontro ao que o secretário do Estado de Goiás falou. A gente sabe que capacitação é fundamental, e aí o plano tem várias linhas de capacitação, formação, qualificação, requalificação, uma série de vertentes para capacitar jovens, graduados, pós-graduados, ensino médio, pessoal já com mais experiência. Então tem uma série de linhas de capacitação. Já falei do segundo eixo. O terceiro eixo é o uso, é a aplicação da IA no setor público e no eixo 4 no setor privado. Então, é lógico, a gente quer dar subsídios nos eixos 1 e 2, a gente quer dar subsídios de infraestrutura e de recursos humanos para poder aplicar IA nos eixos 3 e 4. Eixo 3 para o governo, para a iniciativa pública, e eixo 4 para o setor produtivo, para a iniciativa privada. E, finalmente, no eixo 5, aí entra a parte de governança, a parte regulatória, a parte de questões éticas, que é importante essa discussão. E aí a gente tem um outro PL que está tramitando também no Senado, 2338, se eu não me engano. Aí é uma iniciativa também do Legislativo, não do Executivo. A gente tem participado, acompanha, participa lá das sessões do Senado, porque a gente entende que é importante ter essa regulação. Mas o foco do MCTI realmente na ciência, na tecnologia, na inovação, então é muito focado em projetos de P&D. Então a gente tem muito recurso também do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que há uns 2 ou 3 anos atrás foi descontingenciado. Esse ano ele rodou na faixa de 12 bilhões de reais, para o ano que vem existe uma previsão de 20 bilhões de reais. Lembrando que metade disso é recurso reembolsável, tá? É como se fosse um empréstimo. E a outra metade não reembolsável, aí é o famoso recurso a fundo perdido para projetos, principalmente de P&D, visando desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de toda sorte de IAs, de hardware,
enfim, de tudo que cerca esse mundo da inteligência artificial. Acho que é isso, já estourei meu tempo, vou estar à disposição aqui até o meio da tarde, mais ou menos, tá? Para quem quiser conversar e saber um pouquinho mais de detalhes do PBIA, como a gente chama o Plano Brasileiro de IA. Eu desejo um bom evento a todos. A gente está bem próximo aí, eu tenho visitado alguns data centers, tenho conversado feito reuniões online com muitos data centers. A gente sabe da importância desse setor para o crescimento não só de IA, mas da cloud em geral, né, das nuvens em geral, dos hyperscalers. Então a gente sabe da importância desse evento. A prova disso é a quantidade de pessoas que estão aqui nos assistindo. Bom, fico por aqui. Obrigado a todos pela atenção, pela presença e fico à disposição ao final aqui do debate. Obrigado. E agora, para finalizar o nosso ato institucional, gostaríamos de passar a palavra para o senhor Igor Marquezini, assessor especial do ministro do Ministério da Fazenda. Por favor, Igor. Bom dia a todas e todos. Queria primeiro começar agradecendo ao meu amigo Marcos pelo convite, em nome do qual agradeço toda a organização do evento, meus colegas aqui de painel. Tive com vocês em Cancún há 2 meses atrás, um mês e pouco atrás, no meio do furacão, literalmente, e fiz questão de estar de volta, dada a importância central que a indústria de vocês tem para o nosso país. O ministro Haddad entende que poucas coisas vão ter um efeito tão grande na economia do país nas próximas décadas, como a inteligência artificial, e vocês são um pilar fundamental disso tudo. Só dando um passo para trás aqui, compartilhando com vocês um pouco da visão do ministro, ele entende que para a gente ter um desenvolvimento sustentável e distributivo, assim que ele chegou no governo, a primeira coisa era arrumar a casa. A gente aprovou o arcabouço fiscal, revisou os gastos tributários, recompôs a base, desarmou e começou a desarmar talvez o maior nó do nosso país com a reforma tributária, mas ele queria também uma pauta propositiva, né? Tá bom, a gente resolve os problemas, mas o que tem de bacana para a gente poder aspirar? E aí nasce o plano de transformação ecológica, que é essa ideia da gente usar o que o Brasil tem de melhor, de vantagem competitiva estratégica para jogar no cenário mundial e poder ganhar. E acho que a indústria de vocês está muito bem colocada no centro disso tudo. A oportunidade que a gente tem aqui com os data centers no Brasil, não só eles são um pilar para essa transformação digital, mas também ele representa, né, essa vantagem competitiva estratégica que a gente tem aqui. Se a gente usar direito, a gente pode ir para um lugar muito bacana. Os resultados começam a aparecer, né? Revisão em cima de revisão de PIB para cima, 23, 24, 25, emprego pleno. E agora é a hora da gente começar a materializar esses projetos. Acho que os investimentos começam a ser anunciados, e aqui é muito bacana ouvir os colegas do BNDES, do NCTI, meu amigo Fred lá de Goiás, que eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem para os hyperscalers, para os data centers nacionais, para a cadeia acessória. E eu acho que tem poucas coisas que o Brasil está tão bem posicionado para jogar. Não é só a nossa matriz limpa, o investimento. Eu vi uma vez o meu amigo Alari, que está ali falando que a gente fez um investimento de décadas em linhas de transmissão e hidroelétricas, e agora a gente tem esse grande potencial para utilizar, mas também não tem terremoto. A gente tem uma coisa que a gente esquece às vezes, mas a posição geopolítica invejável do Brasil, que a gente não tem inimigo. Então o Oriente Médio está sofrendo agora porque não pode mais importar chip da Nvidia para botar em data center, né? Então a gente tem, os astros se alinharam mais uma vez para empurrar o Brasil para frente, e a gente agora precisa transformar isso em riqueza. Não só em riqueza na geração de empregos, impostos e toda a cadeia de data center per se, mas o plano nosso, nossa aspiração é que, ao virar um hub de data center no planeta, isso vire com vantagem competitiva estratégica para a indústria digital no Brasil, seja em IA, seja em outros serviços digitais. E talvez por isso poucos assuntos são unanimidade em Brasília. Todas as áreas do governo tem alguma coisa acontecendo, né? Dos amigos do MDIC fazendo o plano que foi mencionado aqui, ao BNDES com as linhas,
da Anatel pensando em segurança cibernética, o plano de decreto que vai sair agora, ao Ministério de Ciência e Tecnologia com o que via, então é unanimidade. Eu acho que o desafio, a EPE e o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, OMS, pensando na parte energética, eu acho que o desafio nosso agora é organizar isso tudo para criar para a indústria, basicamente, acho que vindo aqui, escutando vocês, a gente entende que a ação do governo tem basicamente 4 grandes frentes. O que importa para vocês é velocidade e previsibilidade. Então, acho que a gente tem que atuar, para garantir que todo o processo de energia, seja nas aprovações, nas consultas, etc., com todos os entes que participam disso, né, da EPE, ONS, ANEEL, distribuidores, seja facilitado. Segundo, uma normativa nacional que possa ser co-construída com a indústria, com uma adesão voluntária de estados e municípios, para que a gente tenha uma regra única, né, um conjunto de regras únicas para o país, para que o processo de licenciamento, etc., seja acelerado. Terceiro, segurança jurídica e regulatória. Aqui é muito bacana porque o PL 2338, que já causou tantas noites em claro para tanta gente aqui que eu ouvi de vocês, acho que a evolução que o projeto está indo, o senador e o governo estão escutando a indústria. Hoje o Eduardo Gomes, o senador, quando fala do PL 2338, ele começa dizendo que o maior risco é não correr risco e que a gente tem que capturar a oportunidade de data centers para o Brasil, né? E são palavras deles, falou aqui no evento de São Paulo 2 semanas atrás. Então eu acho que a gente vai encontrar o balanço entre regulação e inovação. Tem perigos sim na tecnologia, mas a gente não pode inibir a inovação. E por último, a parte de previsibilidade na questão fiscal. Então eu entendo principalmente em relação a ex-tarifários, impostos de importação sobre os GPUs e os equipamentos do miolo do data center, que muitas vezes só vão ser importados 2, 3 anos depois da decisão do projeto, e para as empresas que talvez não entendem tão bem de Brasil, elas ficam assustadas. Eu escutei de vocês alguns projetos que foram cancelados por causa disso. Então a gente quer dar previsibilidade nessas 4 áreas. E para encerrar, acho que a gente entende que essa janela é curta, o mundo todo está se mexendo por isso. A gente vê novos hubs surgindo na Espanha, a energia nuclear nos Estados Unidos, enfim, o Oriente Médio se mexendo pra caramba para virar hub, a Índia com um monte de iniciativa. Então a gente tem que se mexer muito rápido para que a gente aproveite essa janela e transforme o Brasil na Virgínia do mundo, né? Quem sabe, essa deveria ser uma boa aspiração.